Olá, aqui é Marcelo Christian, eu estou aqui na 8ª edição do Congresso Brasileiro de Varejo Farmacêutico, o maior congresso online gratuito do varejo. Nós vamos aqui, nesta aula, mostrar para você que gerenciar sua farmácia é muito mais fácil do que você imagina. E eu quero aqui passar um método para você e aquilo que nós temos estudado, aplicado. E quem aplicar esse método, esse entendimento, essa visão tem tido grandes resultados. A primeira coisa que nós estamos falando aqui é sobre performance. Esse método vai trazer a você performance. O que é performance? Performance é esse show, esse espetáculo, isso que você vê e paga um ingresso. A performance tem a ver com o ser humano. A performance tem a ver com você fazendo um show para o seu cliente. Cliente interno, que são balconistas, farmacêuticos, que são o time, né, que é o time de perfumistas, de operadores de caixa, e também um elemento muito importante, que é aquele que traz o dinheiro para dentro da sua farmácia, que é o cliente. Então, performance tem a ver com isso que você faz. E falar de performance é muito interessante porque quando nós falamos de medicamento, medicamento é igual em qualquer farmácia. A diferença está na performance de cada um e de cada loja. Não é interessante? Então, quando nós olhamos um espetáculo de um grupo de artistas, de uma trupe, exatamente isso que acontece. O que cada um faz para encantar o seu cliente, para fazer aquele cliente voltar, comprar mais, aumentar o ticket médio. Falando de performance ainda, nós temos duas performances. Nós temos a alta performance, que é quando você compara você com o seu concorrente, e nós temos a auto performance, que é quando você compara você com você mesmo. Então, comparando você com você mesmo, como está o seu resultado? E quando você compara você com o seu concorrente, como está o seu resultado? Essa performance, ela faz com que a sua empresa cresça e não apenas funcione. Crescer é muito diferente de funcionar, né? Uma farmácia que cresce é uma farmácia que expande no brand, na marca, expande no número de lojas, por que não? Expande no crescimento do funcionário, expande porque aquele colaborador, ele era daquele jeito, ele era, por exemplo, um operador de caixa e hoje ele já está almejando a gerência. Mas uma outra diferença, né, que é um outro tipo de farmácia, que é uma farmácia que funciona. A farmácia que funciona é aquela que dá para o gasto. Ela está sempre correndo atrás de algo, mas nunca resolve. Ela é sempre pequena. E falando de farmácia, não existe estagnação. Não existe como você não crescer nesse mercado. Primeira coisa é que o número de idosos aumenta, o número de doentes aumentam, o número de pessoas buscando qualidade de vida aumenta, o número de bebês nascidos aumenta, o número de pessoas que buscam cuidado com os cabelos, com a pele aumenta. O governo, praticamente, por controlar os preços, tem exatamente oferecido aumento. Então, não tem como você não crescer nesse mercado. Falar de crescimento é falar de um processo que te ajuda a ser produtivo e não apenas ocupado. Eu vejo muitos empresários que eles, além de ter uma farmácia, como eu disse aqui, que funciona, ele trabalha muito, ele cansa muito. E aí eu olhar para ele, eu vejo um empresário extremamente ocupado e pouco produtivo. Está fazendo sentido isso para você? Eu espero que, de coração, nesse congresso, você perceba, e nessa aula, você perceba que mais do que simplesmente ficar ocupado, ativo, nós estamos falando de produtividade. Essa é a base para todo o negócio. Quantos empresários que eu vejo que
o tempo dele não é bem administrado. O método que eu quero ensinar você aqui é um método que vai fazer com que você seja muito mais do que eficaz, porque eficácia é fazer a coisa funcionar, mas eficiência. Eu trago aqui uma geladeira para te mostrar isso. Você tem duas geladeiras, uma geladeira gela e a outra também, mas essa gasta menos energia. Qual das duas é mais eficiente? Eu tenho dois times de futebol. Os dois times de futebol que jogaram as suas partidas, ganharam os seus jogos, mas um time apenas teve a competência de ter menos jogadores expulsos, por exemplo. Isso é o trabalho com a eficiência. Quando nós olhamos para o empresário, por que ele precisa de um método? E eu quero aqui, nessa aula, trazer as bases para você. Por que eu preciso de um método? Porque muitos de nós começamos com a característica de um empreendedor. Nós éramos balconistas ou farmacêuticos, trabalhávamos para alguém e decidimos abrir o nosso próprio negócio. Muito bem, né? Parabéns, você é um empreendedor. Visão, coragem, competência. Mas com o passar do tempo, a sua empresa precisando crescer, precisando se organizar numa nova fase, o empresário teve que aparecer. E o empresário, ele precisa de estratégia, liderança e muita inteligência. Visão para saber para onde vai a tua empresa, o ponto, visão para precificar, coragem para vencer o concorrente, para lutar, competência para ter conhecimento, é o que você está fazendo aqui hoje, para ter todas as tuas habilidades e ter atitude. Isso é muito bom. Mas o tempo também exige que você seja um empresário, que tem estratégia, se vai abrir mais lojas ou não, se vai treinar a tua equipe, se vai montar um delivery. Liderança. Quando falamos de liderança, nós estamos falando de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de outros para mostrar o caminho. E, claro, a inteligência. Não apenas a inteligência cognitiva, mas a inteligência emocional para lidar com todas as situações que vão acontecendo pelo meio do caminho. Esses dois eus, o empresário e o empreendedor, eles não são excludentes. Para alguns momentos, você vai abrir, ver um ponto, você precisa ainda dessa veia empreendedora, essa coisa de visão, essa coisa de vou crescer, essa coisa de coragem. Mas você vai precisar de estratégia para colocar o fluxo de caixa, para poder mobilizar as pessoas, saber fazer uma reunião, saber contratar, saber demitir, e isso vem do eu empresário. Eu quero aqui trazer um pequeno teste para você. Esse teste está aqui, ele está no material e ele tem algumas perguntas. A primeira delas é: quando você tem uma tarefa para fazer, você coloca a mão na massa e faz você ou delega? Vamos lá, responda aí. Como você conduz um projeto importante? Você planeja ou você vai trabalhando e vendo como dá? Ou você reúne a tua equipe, planeja as decisões, define responsáveis? Em se tratando de equipe, você está sempre ocupado e não tem tempo para pensar nas pessoas? Ou você tem líderes, turnos, você vai engajando, motivando, reconhecendo? Qual a realidade da sua empresa quando você não está lá? Só funciona direito quando você está presente ou na sua ausência também funciona perfeitamente? E na prática, neste momento, você está mais preocupado em fazer a tua empresa funcionar ou está focado em fazer ela crescer, estruturando ela? E aqui, a última pergunta é: quando o assunto são processos, você entende bem o que é processo? Ou você está constantemente
guiando os seus colaboradores a criar os processos novos? Esse teste é bem simples. Quanto mais você olhar para A, você está muito empresário, muito empreendedor. Quanto mais B, você é empresário. É um teste simples, você pode voltar aqui, ver, e que mostra um pouco da realidade com consciência para você. Vamos lá, então? Essa parte até agora foi para despertar em você o desejo de fazer tua farmácia crescer, ter eficiência, mostrar a você uma parte de ser empresário, uma parte de ser empreendedor. Vamos agora para as soluções. A primeira coisa que eu quero discutir com você é que quando falamos de cuidar de uma farmácia, você tem que fazer o básico muito bem feito. O que é o básico? Eu coloquei uma camiseta basiquinha, uma preta aqui, uma pretinha. Esse básico bem feito, ele está estruturado em algumas coisas, tá? Em algumas coisas. E eu quero te convidar a prestar muita atenção, porque isso aqui vai economizar a você uma consultoria enorme, vários tempos investidos em coisas mirabolantes podem ser economizadas se você entender bem o que é o básico bem feito. Primeira coisa básica que você tem que fazer na sua farmácia. Qual é a tua meta? Qual é o teu alvo? Por que você está colocando MCI aqui? Porque essa é uma teoria de Covey, de Stephen Covey, e ele diz sobre meta crucialmente importante. Você sabe que eu, como empresário, como uma pessoa que já foi gestora de uma farmácia, trabalhei na indústria farmacêutica por muito tempo, quero dizer a você que a demanda por coisas a serem feitas é enorme. E eu mesmo tenho aprendido cada vez mais a focar. A tua equipe precisa ter claramente qual é a meta para ela. O básico bem feito começa com o alvo. Segunda coisa que traduz o básico bem feito: planejamento. Planejamento é como você vai alcançar o básico bem feito, a meta crucialmente importante. Como que você vai bater sua meta? Como é que você vai crescer a tua loja? Como é que você vai alcançar o ticket médio da sua farmácia? Como é que você vai fazer a tua farmácia sair de um ponto A e ir para um ponto B? Esse é o básico. O básico é ver os recursos. O básico é ver quem vai fazer. Isso é básico, planejamento. Não basta chegar numa empresa, numa equipe e dizer: pessoal, essa é a meta. Mas espera aí, como nós vamos fazer? E talvez você nem saiba o planejamento, mas através de perguntas poderosas, você pode perguntar para o teu time. Você está vendo o que eu estou querendo dizer aqui? Você está vendo como que nós podemos muito, mas muito mesmo, fazer com que o gerenciamento da tua farmácia seja bem eficiente? Primeira coisa, então, qual é o alvo? Segundo, como nós vamos chegar lá? Terceira coisa que vai auxiliar você na gestão da tua empresa é a cultura de indicadores. Como vamos medir? Como nós vamos chegar lá se nós não sabemos a medição? Vou contar uma pequena metáfora para você, que na verdade não é uma metáfora, mas aconteceu comigo. Uma vez o painel do carro que eu estava simplesmente pifou. O carro continuou funcionando, andando normal, mas todos os velocímetros dele estavam pifados. Qual o risco? Enorme. Risco de bater na traseira de um outro veículo à frente, risco de andar numa velocidade menor do que a permitida e alguém bater na minha traseira, risco de levar uma multa. Cultura de indicadores é
a cultura de medições para todas as coisas que a tua empresa fizer. Meça, anote, tenha isso e verá como que a sua farmácia vai crescer. Primeiro foi o alvo, segundo, planejamento, terceiro, cultura de indicadores. Quarta coisa que é o básico bem feito. A tua equipe sabe o que está na sua cabeça. Hoje, fazendo consultoria com uma cliente, ela disse assim para mim: eu fiz a meta, mas ainda não contei para eles. Adianta você ter todas as estratégias na sua cabeça se você não conta para as pessoas qual é essa estratégia. Adianta você investir horas e horas, tempos em tempos, em planejamentos, em planilhas, em dashboards, mas não falar para a tua equipe. O mundo é de ação e execução. Isso vai ajudar você a gerir a tua farmácia. Cultura meritocrática. Cultura meritocrática é o básico bem feito. Por quê? Porque em um ambiente de empresa onde não há meritocracia, os melhores saem e os ruins ficam. Meritocracia é você premiar os melhores, reconhecer os melhores, dar louvor a quem anda fazendo. Isso é cultura meritocrática. Cultura meritocrática é funcionário do mês, quero falar de coisas básicas. Funcionário do mês, feedbacks de reconhecimento, elogios, reconhecimentos em dinheiro, premiações. Isso tudo vai ajudar você a gerir a tua farmácia. Básico bem feito ainda é dizer não ao baixo desempenho na sua farmácia. A quantidade de pessoas que eu vejo que fazem 1, 2, 3, 4 anos, aquele vendedor que tem que vender e ele, na verdade, fica sempre em último. Isso é uma cultura de desempenho? Então, na sua empresa, você tem que colocar uma meta de dizer não ao baixo desempenho. Como você faz isso? Revisões periódicas dos números, revisões periódicas pela cultura de indicadores, analisando sempre, trazendo feedback. Eu não quero aqui dizer a você que você sempre vai ter que desligar as pessoas toda hora. Não. Eu quero só dizer que se há uma meta para cumprir, se o planejamento foi feito, você deve constantemente chamar aquelas pessoas que estão lá e dizer a elas: olha, você está em último aqui no quadro. O que é que eu tenho que fazer para te ajudar? Eu já te treinei, eu já te dei feedback, eu já te dei ferramentas. O que eu posso fazer? Essa é a última cartada. Mas dizer não ao baixo desempenho é super importante. E aqui, ainda no básico bem feito, e é tão básico e tão óbvio que merece ser dito, porque o óbvio só é óbvio porque ele tem que ser dito, né? É a obsessão pelo cliente. Na sua empresa, eu não digo mais que o cliente é tudo, porque nós temos outros ingredientes como pessoas, eu vou te mostrar isso já já, mas a obsessão pelo cliente é você se preocupar com o cliente, o que o cliente pensa, o que o cliente quer, o que o cliente fala, o que o cliente tem dito da nossa empresa. Esse cliente tem vindo até a farmácia, trazido outros clientes. Esse cliente, ele tem comprado mais. Esse cliente tem comprado com recorrência. O que é recorrência? Comprado de novo, de novo, de novo. Esse cliente tem aumentado o seu ticket médio, né? Fazer isso depende muito de você. É o básico para ser feito e é o básico bem feito.
Para resolver tudo isso, nós falamos lá dos dois eus, que é o eu empresário e o eu empreendedor. Falamos de uma coisa muito básica, que é meta, como alcançar, cultura de indicadores, uma obsessão pelo cliente, uma cultura meritocrática. Mas você precisa, para isso resolver, entender que existem dois papéis na sua mente. De um lado, você tem que ser o gestor. O gestor vai cuidar dos números, das planilhas, o gestor vai cuidar das coisas. O gestor vai fazer o planejamento estratégico. O gestor vai ter as condições de trabalhar com os materiais que tem, desenhar o plano. E o líder é aquele que mobiliza as pessoas para fazer o resultado disso. Pensando assim, você que está aí me assistindo, você cada vez mais, a tua farmácia precisa depender menos de você. Para isso, você tem que entender que você precisa de alguém que execute as tarefas, alguém que seja tático, responsável por implementar as estratégias e você, cada vez mais, com uma visão estratégica. Esse é o método que eu ensino para que você possa liderar a tua farmácia e gerenciar bem os números. E por que você está falando aqui, Marcelo, isso? Porque nenhum CNPJ valeria a pena sacrificar a tua vida e a tua família. O método que eu quero agora, já comecei a te mostrar, ele vai mostrar a você que você precisa de um time. Mostrar a você que você precisa de um time que execute coisas, alguém que seja tático e você sempre com uma visão estratégica. Sem uma equipe, esse módulo, esse método não funciona. Sem uma equipe, você vai se sabotar. Você vai centralizar tudo em você. Você vai achar que, por o ego, né? Achar que tudo depende de você. Achar que o baixo lucro é culpa das pessoas. Você vai trabalhar muito, eu chamo isso de burrice improdutiva. Você vai trabalhar e não vai produzir. E, claro, trabalhar apenas pelo dinheiro, sem formar pessoas, sem trazer todas essas condições para o crescimento da tua farmácia. Vamos lá, então. Quero mostrar para você aqui que se isso acontecer do jeito que eu estou te ensinando aqui, se você tiver uma liderança que foca nas pessoas, que foca no time, e tiver uma gestão que cuida dos números, que cuida dos indicadores, que cuida dos processos, a tua empresa vai crescer. A tua farmácia vai crescer. Esse é o método. Formei uma time para que ela execute. Formei um time para que ela faça. E tenho também gestão, controle, processos para tudo isso funcionar. E aqui, para terminar a nossa aula, mais um pouco, esse embasamento todo é para chegar exatamente aqui, no método que a Desenvolva tem trazido já há alguns anos, que é o método 4P. Lembra que nós começamos a nossa aula falando de crescimento e não estagnação? Lembra que a nossa aula começou falando de performance? E agora, a entrega daquilo que eu combinei. Primeira coisa, então, resumindo, pessoas. São pessoas que geram resultado, são pessoas que fazem o diferencial, são pessoas que causam a performance. 2, processos. Os processos da sua empresa farão com que a tua equipe seja produtiva e que execute coisas sem depender tanto de você. Lembra da nossa pirâmide? Você cada vez mais faz coisas para que a tua farmácia dependa menos de você. Que você possa ir para a tua casa e a tua empresa não apenas funcione,
mas cresça. E o terceiro P, que nós não vamos falar muito disso, são os produtos. Produtos, layout, produtos bem precificados, produtos no lugar certo, no preço certo. Com isso, nós temos o 4P. E você está recebendo essa apresentação, onde eu mostro aqui exatamente o que você tem que fazer com as pessoas. Pessoas engajadas, pessoas treinadas, pessoas que sabem o que fazer. Lembra? Com pessoas, nós despertamos o nosso lado líder. Essas pessoas farão com que haja frutos, essas pessoas farão com que o meio ambiente, as condições da tua farmácia possam ser facilmente facilmente superadas, concorrência. E você aqui, ó, eu coloco aqui você como um jardineiro, né? Você como uma pessoa que cuida da tua farmácia. Vamos lá? Observe que quando falamos de pessoas, nós estamos falando de criar ambientes motivadores. E eu quero trazer aqui para você um slide sobre o que desmotiva as pessoas no trabalho. Você quer ouvir? Fica aí comigo. Fica aí. Você está gostando dessa aula? Fica aí comigo. Vamos lá. O que é que desmotiva? O que desmotiva as pessoas dentro da empresa? O que desmotiva dentro da empresa? Primeira coisa que desmotiva é a falta de reconhecimento. Claro, não tem uma cultura de meritocrática, eu faço bastante, não sou reconhecido, faço pouco, não sou reconhecido, continuo fazendo igual. Segunda coisa que desmotiva é salário incompatível com o praticado do mercado. As pessoas têm noção de justiça. Se eu pegar hoje e triplicar o salário de alguém, essa pessoa não vai produzir mais por isso. E se produzir, vai ser a curto, médio e longo. Curto e médio prazo, não longo prazo. Então, o que é o ideal? Salário de acordo com o mercado. Isso é lidar com pessoas. Terceira coisa aqui que eu coloco é a falta de feedback. Cultura meritocrática com base em indicadores, cultura de melhoria contínua, dizendo não ao baixo desempenho. Lembra daquele slide? Você resolve, eu falei do problema lá e estou resolvendo aqui com vocês. Você resolve com feedback. São os feedbacks que ajustam estas coisas. E metas. Tem meta crucialmente importante? Até tem, mas ela é tão alta que a equipe se desmotiva. Ela é tão alta que a equipe não percebe e, por não perceber aquilo como meta, ela desiste. Falta de novos desafios, não há crescimento dentro da empresa e, por último, um tremendo problema de falta de liderança, que é os problemas interpessoais. Fazendo isso, você como líder nunca vai ser refém da equipe. Você sempre vai ser um líder que desenvolve pessoas, um líder que usa os 4 chapéus como treinador, um líder que é um líder vendedor, né? Um líder que, e aqui ó, tem um D a mais, vendedor. É para chamar a tua atenção, vamos dizer assim. Um líder vendedor. O que eu quero dizer aqui? Um líder que treina a tua equipe, um líder que vende, até para servir de exemplo, um líder que cuida da operação e um líder que cuida de todo o gerenciamento de vendas. Esse líder que treina, que dá o exemplo sendo vendedor, que cuida da operação da farmácia, que cuida das vendas, é um líder que gera muito resultado. Muito bem. Terminamos aqui o primeiro P, vamos para o segundo P, que são os processos. O processo, na verdade, é aquilo que gera eficiência, é a redução da burocracia, é organizar a empresa, é definir rotina.
Aqui na Desenvolva nós ensinamos mais de 51 processos dentro da farmácia. O processo é a regra. O processo é a regra. Criar processos facilita o negócio e deixa cada vez mais automatizado. Processo tem a ver com gestão. Liderança tem a ver com pessoas. Lembra disso? Os processos, vou dar exemplo de alguns aqui. Organograma, metas claras, a própria comunicação. Tem um processo de reunião. Não pode ficar fazendo reunião toda hora ou no balcão. Tem um processo de contratação, processo de demissão, processo ligado ao marketing. Processo é o fluxo de todo esse trabalho. O processo ligado a custo, o processo ligado ao próprio processo, para melhorar aquele processo ligado às equipes, processo ligado às metas. Esses processos a gente chama aqui de constantes revisões que você faz. Porque algumas pessoas me perguntam assim, Marcelo, o processo não engessa a empresa? Não. O processo, na verdade, ele facilita o andamento da empresa, só que ele só funciona se tiver essas 4 revisões que nós estamos falando aqui. Nós falamos aqui do primeiro P, produto, nós falamos do primeiro P, pessoas, falamos do P de processo e agora produto. Que produto, Marcelo? Os produtos que vendem, os produtos que possuem giro, os produtos que o cliente quer. Somado a esses três P's, nós temos o último P, que eu estou terminando aqui essa aula, que é o P da performance, que é o P do resultado. Vamos voltar aqui o slide rapidinho para mostrar a você, porque eu quero encerrar essa aula com esse método, deixando claro para você. Marcelo, como é que eu tenho uma empresa que cresce e não apenas funciona? Marcelo, como é que eu tenho uma empresa que depende menos de mim? Onde eu posso jantar com a minha família, onde eu posso almoçar em casa, onde eu posso aumentar o número de lojas. Como é que eu faço, Marcelo? Você precisa ter um time. Por isso que o teu foco como empresário é cuidar das pessoas, para que essas pessoas gerem resultado. Segunda coisa que você precisa automatizar os processos, porque esse processo automatizado vai fazer com que você não fique refém da tua equipe, mas que você consiga fazer com que a tua empresa funcione cada vez menos dependendo de pessoas para que ela funcione. Claro que as pessoas são importantes, mas que essas pessoas importantes, elas existem, elas estejam ali para causar o encantamento do cliente, para causar aquele jeitinho. E os produtos que vão contribuir muito para que a tua farmácia possa estar atualizada. Quando eu falo de produto aqui, eu estou falando de uma farmácia bonita, bem layoutizada, uma farmácia que tem o preço justo do mercado. E uma tarefa para vocês. Qual desses P's você está precisando cuidar aí na tua farmácia para que gere resultado? Será o P de pessoas? Será que são essas pessoas que estão precisando ficar mais engajadas, mais comprometidas, mais técnicas, mais ligadas ao propósito da sua empresa? Será que está faltando processo aí? Será que todo dia alguém está fazendo de um jeito? Será que são os produtos? Essas 3 coisas vão fortalecer a tua performance. E não se preocupe com a alta performance olhando para o teu concorrente. Comece a olhar para você mesmo com a alta performance. Quer fazer você mesmo melhorando. E se você melhorar um pouco por dia, em breve, muito em breve, você vai melhorar bastante, porque um pouco todo dia é bastante ao final do mês. Fazendo isso, a tua farmácia vai ser eficiente. E mesmo que a sua farmácia for pequena,
ela vai crescer, porque não existe estagnação. Eu espero que você tenha gostado desta aula, eu espero que você tenha curtido realmente este evento que é o Cobra Pharma, e eu espero enormemente que você e eu, um dia a gente possa se encontrar para falar mais sobre esse tema, tá bom? Gratidão, muito obrigado, e aqui em algum lugar deve ter o contato, senão a direção pode passar, e eu espero encontrar com você mais vezes. Até mais. Tchau.